em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Gálatas, amém, queridos? Amém. Diz assim, Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com o Criador. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento maravilhoso de estarmos aqui para pregar a tua palavra. Te agradecemos por cada ovelha que o Senhor tem colocado no grupo da igreja para aprender contigo através da tua palavra. Te agradecemos pela família, pelo pão de cada dia, por colunas e ofertas que foram semeadas, Pai. Pai, a tua palavra vai ser pregada neste momento. Eu te peço para que o Senhor venha nos abençoar grandemente, venha multiplicar todas as colunas que foram semeadas na tua casa, venha abençoar aqueles que não puderam, meu Pai. E neste momento o Senhor venha nos revelar a tua palavra. Venha falar em meu coração, venha me dar sabedoria e entendimento, venha tomar a minha boca. E eis-me aqui, o teu filho e o teu servo. Usa-me, Senhor, fala conosco, queremos escutar a tua voz. Santo, eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós temos que andar no Espírito e jamais, a palavra está falando jamais satisfazer. Todos sabem que é satisfazer. Jamais satisfazer a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo errado. Nunca nós podemos satisfazer o desejo da nossa carne. Nós não podemos alimentar, nós não podemos fazer que esse desejo cresce dentro de nós. Jamais nós podemos alimentar, jamais nós podemos satisfazer, dar satisfação, satisfazer o desejo que essa carne traz, porque todo ser humano ele tem um desejo na carne, e todo desejo que vem na carne, uma grande parte, meus irmãos, é maligno, não vem de Deus. E por isso que nós, irmãos, por isso que eu falo uma grande parte, porque tem desejo. Tem pessoas que têm desejo de ganhar almas. Tem pessoas que têm desejo de buscar os dons do Espírito Santo. Tem pessoas que têm desejo de ser fervoroso ou fervorosa na presença de Deus. Tem pessoas que têm vontade de interceder
por muitas pessoas. Eu queria tanto orar, eu queria tanto fazer a minha parte no reino dos céus. Eu queria tanto que através da minha oração Deus alcançasse almas, Deus curasse, Deus transformasse. Eu queria tanto ter condições para mim entregar cesta básica para o necessitado. Então tem pessoas que têm desejos, tem pessoas que aquilo arde dentro de si, de fazer a obra, de ganhar almas, de trazer pessoas para o reino de Cristo, fazer com que pessoas sejam salvas. Tem pessoas que estão paradas e muitas vezes ficam imaginando: olha como eu gosto do fulano ou da fulana, ou seja um primo, ou seja um parente, ou seja um funcionário, ou seja um amigo, ou seja um tio ou tia, e eu sei que se essa pessoa não se converter e não se entregar para Jesus Cristo, eu sei aonde essa pessoa vai passar a eternidade. E aquilo faz com que essa pessoa se sente mal. Aquilo faz com que essa pessoa se sente tristeza. Por quê? Porque isso é o amor. Por isso que nós temos que ter o amor. Quem tem o amor, meu irmão, tem mudança em tudo. Quem tem o amor tem um comportamento totalmente diferente. A gente está perto de uma pessoa. Quantas pessoas que eu estou do lado, quantas pessoas que a gente tem oportunidade de conversar, mas muitas vezes não tem oportunidade de pregar, porque a pessoa não aceita e porque a pessoa não dá oportunidade para você semear a palavra. E você fica pensando, você fica imaginando: olha que pessoa boa, que pessoa que se destaca nisso que faz, que pessoa legal, que pessoa que eu quero bem. Mas se essa pessoa não tiver mudança, se essa pessoa não se entregar para Jesus, se essa pessoa não começar a seguir a palavra de Deus, se essa pessoa não aprender, porque as pessoas sofrem porque não aprendem, e por isso que é muito importante a igreja cultuar o ensinamento, a igreja, o templo material, é muito importante que através da igreja muitas pessoas receberam transformações e mudanças. Mas não é o simples fato de uma pessoa ir em um culto uma vez só que vai receber a mudança. Tem muitas pessoas que vão em vários cultos. Tem pessoas que faz anos sempre, vai um domingo, passa 4, 5, não vai, ou vai no sábado, ou passa meses, mas sempre porque não recebeu, porque não estão colocando a palavra de Deus em prática. E cada dia tem um ensinamento, cada dia tem uma lição diferente da outra. E muitas pessoas já vai com um propósito, com a mente já interessada em receber uma revelação, uma resposta, receber uma bênção, receber algo que vai satisfazer aquilo a qual está precisando, e não vai com aquela vontade de conhecer, de entender, a qual eu falo de mim mesmo. Quando eu comecei a minha caminhada, eu ficava pensando: hoje vai ter culto, qual será a mensagem que o pastor vai pregar? Será que vai ser sobre Jó? Será que vai ser sobre Elias? Será que vai ser sobre Jeremias? Será que vai em Êxodo, Deuteronômios ou Gálatas, Mateus, Marcos? Eu queria ver, eu tinha vontade de aprender, isso era um desejo, mas já era o próprio Espírito de Deus bradando dentro de mim. Então isso, meus irmãos, é muito importante, as pessoas que têm esse desejo de aprender a palavra, porque nós temos que ter um ensinamento faz bom, faz parte da nossa vida, o ensinamento. Tem pessoas que têm um ensinamento correto e se deu bem, tem pessoas que hoje estão presos porque receberam o ensinamento errado, e nós temos a oportunidade de receber o melhor ensinamento, que é o do Deus poderoso, o Deus maravilhoso, e esse ensinamento é o que vai fazer com que nós
se demos bem na nossa vida enquanto nós estivermos nessa terra. Porque existem pessoas que são preparadas, pessoas que são instruídas, pessoas que se formaram e são conselheiros. Quantos empresários precisam de conselheiros? Quantos reis precisam de conselheiro? Precisa de alguém, olha, vamos fazer isso, chama um conselheiro, e aquele homem a qual foi preparado, aquele sábio, vai dar instruções para que essa pessoa se dê bem e faça a coisa certa. Assim nós temos o maior conselheiro, o maior sábio, nós temos o Deus poderoso, o maior de todo, o grande, o poderoso, o mestre, o que não erra, o que não falha, o que não cochila, o que não dorme, o Deus que pode tudo ao nosso favor, querendo nos ajudar. E a humanidade sofre porque não procura o conselho de Deus, não procura as instruções de Deus, e nós temos um Deus que está querendo nos ajudar e depende de nós. Mas para tudo dar certo, temos que escutar a voz dele e colocar a palavra dele em prática, e sempre recebendo os ensinamentos, porque os ensinamentos de Deus, ele vai causar efeito em nossa vida, e nós vamos pegando esses ensinamentos e vamos colocando em prática, mas da maneira correta, irmão. Não adianta querer distorcer a palavra de Deus, não adianta, que não vai dar certo. Não adianta querer fazer ao contrário da palavra de Deus. Por quê? Porque o pastor A, porque o pastor B, porque a irmã não sei quem, porque a igreja tal, não vai agradar a Deus, porque a ferramenta do diabo é o engano. O diabo, ele tem enganado muitas pessoas, e o diabo, ele tem paralisado tantas pessoas. É como se fosse uma descarga de poder, a ponto da pessoa conhecer a verdade, conhecer qual realmente é a vontade de Deus, qual realmente é o propósito de Deus em cima daquele tempo, em cima daquela época, em cima daquele acontecimento, e a pessoa entender que aquilo não cabe para ele, não se encaixa na igreja nos dias de hoje. Mas a pessoa está paralisada. Por quê? Porque o diabo, ele tem enraizado, o diabo, ele tem feito com que muitas pessoas caem no engano dele. Ele sempre vai usar de alguém que se destaca. Olha, a igreja tal, olha, o pastor A, o pastor B faz, então se ele faz, está certo. Mas por que eu não vou fazer? E acaba deixando de colocar a palavra de Deus em prática. E todos que não colocam a palavra de Deus em prática, acaba perdendo de receber. Então nós precisamos andar no Espírito e jamais satisfazer o desejo da carne, jamais satisfazer o desejo a qual a nossa carne oferece, a qual tem desejos que nós temos. E é muito bom, a qual eu disse agora, o desejo de andar com Deus, o desejo de pregar, o desejo de anunciar, porque a gente sabe que tem pessoas que estão caminhando para um lago de fogo, caminhando para um sofrimento eterno, caminhando para uma perdição, caminhando para o abismo de trevas. Irmão, pensa num abismo de trevas, pensa numa maior escuridão, a qual você nunca viu. É pior no inferno. Pensa num lugar de tormento, pensa num lugar onde as pessoas estão gritando, querendo tomar água e não conseguem, e se arrepende, porque lá a parábola, a passagem do rico e do pobre, o mendigo Lázaro, conta claramente que lá ele estava com a consciência normal, lembrando de tudo, se arrependeu, mas era tarde. Por isso que eu digo, a hora de se arrepender agora. Mas por que você não consegue se arrepender? Porque é algo grande que rouba as suas forças, é algo grande que puxa as suas forças, e esse algo se chama o desejo da carne. Por isso você tem que tomar cuidado com isso que está tomando as suas forças, esse desejo da carne, esse desejo a qual o diabo tem colocado diante dos teus olhos, e isso vem como se fosse
um gigante a qual você não consegue vencer. Por quê? Porque você não está andando no Espírito, você não está dando lugar para Deus entrar na sua vida, para Deus entrar na sua casa, para Deus mudar a tua história. Você tem que avaliar a tua vida espiritualmente. O porquê que isso está acontecendo? O porquê que vem essas perturbações? O porquê que vem esse fracasso? O porquê que você está caindo direto nesse pecado? Você sabe por quê? Você não sabe? Então eu vou te dizer. Eu sei que você não gosta de escutar, porque a verdade dói. O apóstolo Paulo diz que vós tornaste o meu inimigo por eu vos dizer a verdade. Tem gente que não gosta de escutar a verdade. Tem gente que não quer escutar a verdade. Tem gente que pergunta, olha, como que funciona isso e aquilo outro, mas não quer receber a resposta da maneira correta, porque querem continuar no erro. E muitas vezes você não sabe por que isso está acontecendo, porque na sua vida, na sua casa, ou seja, não é aonde você mora, no templo que é você, o templo espiritual, a qual é uma moradia. E você tem que entender que a sua vida é uma moradia. E essa moradia tem que ser para o Espírito Santo, porque nós é o templo do Espírito Santo. Mas quando a sua vida, a sua casa está bagunçada, está, como que eu posso? Não está em ordem, está com muita sujeira, não tem como o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitar. E aí nenhuma da sua vida, alguma porta de entrada que você deixou, está dando lado para que entra o poder das trevas. Ou seja, da maneira que você vê uma casa, e essa casa tem uma brecha, uma janela aberta, uma porta aberta, um vitrô aberto, uma porta quebrada, é uma brecha, e alguma dessas brechas, alguma dessas entradas vai dar permissão para que algum inseto, algum roedor, algum bicho imundo, ou seja, um sapo, uma barata, uma cobra, ou seja, pessoas para bagunçar, ou seja, aranhas, escorpiões, etc., vai entrar por uma dessas brechas a qual deu lado. Assim, meu querido e minha querida irmã, talvez você não está entendendo, mas isso a qual você está fazendo, você está abrindo uma porta, você está deixando uma brecha, a qual é esse pecado, a qual está em oculto, a qual muitas pessoas não vê, mas quem sabe é a pornografia, quem sabe é uma revista que você tem embaixo da cama, quem sabe é um amante que você tem, quem sabe é mentira, quem sabe é o trambique que você faz para ganhar dinheiro, quem sabe é essa vida errada, é muita brincadeira, é muita gracinha, e você abriu uma porta, uma brecha, a qual o demônio está entrando na sua vida, entrando na sua casa, está fazendo uma destruição, porque você não está com a sua vida em ordem, você não está com a sua casa em ordem, porque você não está andando no Espírito, mas você só quer satisfazer o desejo da sua carne. E a Bíblia está dizendo, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência. O que é isso, pastor? O desejo errado da carne. Por isso que é bom você entender o desejo errado da carne. Jamais você pode satisfazer. Mas talvez você não está gostando dessa mensagem. Talvez você não está gostando dessa palavra. Você queria uma palavra de força, você queria uma palavra de vitória. Muitas vezes na sua cabeça você fala, eu quero escutar uma palavra de Deus para receber uma melhora, mas eu entrei de um jeito e voltei pior. Não é que você voltou pior,
pior. É porque você não quer receber a palavra que vai fazer você a se tornar melhor e vai fazer com que você toma força e vai fazer com que a sua vida melhore e vai fazer com que sua vida tenha mudança e vai fazer com que a sua vida tenha transformação. É esta palavra. Ou você queria escutar o quê? Deus está contente contigo e você no pecado. Deus está feliz contigo e você no pecado. Deus, ele tem uma grande vitória para você. Ou seja, você está enganando a você mesmo. Você está se enganando a você mesmo. Ou seja, você está sendo enganado por mim, enganado por você mesmo. Porque você sabe, quando você coloca a cabecinha no travesseiro, por mais que você resiste, por mais que você fica nervoso ou fica nervosa porque não quer escutar essa palavra, mas na sua mente, quando você deita, você fala: realmente, o pastor está certo, mas é tempo de você avaliar qual é a porta que está dando legalidade para esse espírito maligno entrar na sua vida, a qual você fica perturbado, a qual você discute com as pessoas que você ama, a qual você sai fora do controle, porque você sabe, só entra quando tem uma porta aberta. Se essa casa estiver toda fechada, se um salão estiver todo fechado, se uma empresa estiver toda fechada, não tem como o ladrão entrar. Não tem como o ladrão passear dentro dessa casa. Se tem um demônio passeando aí, se tem um demônio na sua mente, se tem um demônio colocando briga, se tem um demônio colocando desconfiança, se tem um demônio colocando ciúmes em você, colocando pensamentos na tua mente, a qual não tem nada a ver, é porque você deixou alguma porta aberta. Talvez não é uma porta grande, talvez é uma brecha pequenininha, mas já é o suficiente para esse demônio entrar e trazer este monte de problema, trazer este monte de situação complicada e a qual ele está trabalhando muito para te destruir, porque a palavra de Deus deixa bem clara que o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Este ladrão está simbolizando, representando o poder das trevas, a qual é o papel do diabo. Nós vemos que quem colocou as enfermidades na vida de Jó, os tumores malignos, foi o diabo. Quem destruiu a casa de Jó, quem acabou com a família de Jó, quem matou a família de Jó, foi o diabo. Quem roubou todos os bens de Jó foi o diabo. Ou seja, o diabo, ele trabalha para destruir a humanidade, para levar a humanidade na miséria, na falência, na pobreza, ao desespero. Por isso é necessário que você tenha vida com Deus, é necessário que você busque a Deus, porque dentro do ser humano, dentro das pessoas, há uma batalha, há uma luta, é o Espírito. Quando fala o Espírito com letra maiúscula, porque já está falando de um crente, porque o crente que já tem o Espírito Santo, aquele porém que não tem o Espírito Santo, porque ainda não se converteu, não teve uma vida de acordo com a vontade de Deus, não teve mudança e não deu lado para que o Espírito Santo entrasse. E por isso há uma luta. Todos que têm o Espírito Santo, há uma grande luta dentro de si. Você já imaginou um ringue fechado com duas pessoas lutando o bem contra o mal? Assim é dentro de nós, há uma luta. O Espírito Santo lutando contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito Santo está dentro de nós e a carne querendo nos levar para que nós cometemos o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, nós não podemos satisfazer os desejos da carne.
Porque quem está fazendo os desejos da carne, a palavra de Deus deixa bem clara que não entrará no reino dos céus. Olha como que está escrito no versículo de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, todas as obras da carne é conhecida. E nós não podemos satisfazer, jamais, a Bíblia fala que jamais nós podemos satisfazer o desejo da nossa carne. E as obras da carne são conhecidas. Qual que são, pastor? Verso 19. Prostituição. Eu não vou estender, porque vocês sabem o que é uma prostituição. Tá? Vocês sabem muito bem o que é se prostituir. É se entregar para alguém sem estar casado. Tá? A base de venda ou a base de troca, ou querendo receber alguma coisa em troca. Pastor, é forte, meu querido, mas é a palavra de Deus. Ou você achou que eu ia pregar vitória para você no momento de arrepender, no momento de conserto, no momento de se entregar para Jesus? Ou você achou que eu ia ficar pregando a vitória para você, a conquista para você? Então é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfírias, ciúmes, iras, discórdia. Eu não vou ficar explicando um por um, porque senão nós vai ficar muito tempo explicando, mas outra hora que Deus preparar, eu quero ensinar um por um para os irmãos entenderem. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, quem pratica essas tais coisas não vão entrar no reino dos céus. Então tem que tomar cuidado. A palavra de Deus deixa bem claro que é inevitável, irmão, que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E nós estamos vivendo nos dias de hoje a qual tantas pessoas têm se escandalizado. Quantas pessoas causando escândalo. Quantas pessoas gritando. Quantas pessoas brigando com o pai, brigando com a mãe. Quantas pessoas fazendo grande alvoroço, fazendo tantos escândalos. Quantas pessoas se escandalizaram por causa de uma briga de família e teve polícia. Quantas pessoas se escandalizaram porque descobriu que o marido tinha um amante, descobriu que a mulher tinha um amante. Quantos filhos se escandalizaram. Quantos pais se escandalizaram, quantos empresários, quantos irmãos, quantos pastores dentro da igreja se escandalizaram, quantas pessoas causaram escândalo, porque o patrão descobriu que o funcionário de confiança estava roubando, quantas pessoas se escandalizaram, porque andaram praticando os desejos da carne, e a Bíblia fala que é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. Por quê? Porque a pessoa tem que ter na sua vida o Espírito Santo, tem que ter o fruto do Espírito Santo, não pode satisfazer o desejo da carne, porque é uma luta entre o ser humano, há uma luta dentro do ser humano. O ser humano tem dentro de si como se fosse a vida, como se fosse um ringue dentro de si. Há uma luta travada. O Espírito Santo falando não faça. O Espírito Santo não quer que faça, mas a carne quer conduzir a pessoa para o mal. E você vê o que vem no desejo que a carne traz, a prostituição. Mas por que, pastor? O desejo da carne é prostituição. Por que o desejo da carne é impureza, é lascívia, é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa. Coisas semelhantes a essa. Por quê? Porque o diabo, irmão, ele lança no coração.
ele lança no coração do ser humano. Você está entendendo? Ele lança no coração do ser humano, e o que vem no coração do ser humano, vem esses pensamentos. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado com as imaginações, toma cuidado com o que está pensando, toma cuidado, porque isso é o diabo que está lançando esse desejo da inveja, de trair, de prostituir, de mentir, de enganar, de andar na imundícia, de andar nas porfírias, de andar na idolatria, na feitiçaria. Porque o desejo da carne, porque na carne primeiro vem no coração do homem. Porque não tem como a minha carne, o meu braço, a minha perna querer fazer, ou de qualquer ser humano fazer, que ele se prostitui. Mas a Bíblia fala de desejo na carne. Ou seja, o diabo lança no coração da pessoa. Lança esse desejo que você está pensando. É o diabo. Por isso que você tem que orar mais. Você tem que buscar mais a Deus, você tem que ter os frutos do Espírito na sua vida. Ou seja, é bom você ter os dons do Espírito, porque com os dons do Espírito, Deus vai operar milagres extraordinários. Mas para as pessoas saber quem realmente está cheio do Espírito, é através dos dons do Espírito. E quem tem o dom do Espírito tem amor, tem alegria, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. São pessoas que são fiéis, são pessoas que têm amor, são pessoas que se alegram, são pessoas que têm paz, são pessoas que são pacientes, têm longanimidade, tem benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. São pessoas que têm controle, têm domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o ser humano ele tem que ter controle. Não adianta ser uma pessoa descontrolada e causar briga, e causar alvoroço, e causar escândalo. Quantas pessoas estão dentro da igreja e causam escândalo, e briga, e grita, e tem que chamar a polícia, e quer avançar na mãe, quer avançar no pai, quer bater na mãe com um pedaço de pau. Por quê? Porque não está tendo domínio próprio. Meu querido e minha querida, você tem que buscar o Espírito Santo, porque isso que está acontecendo é o diabo que lançou no seu coração. Isso não vem de Deus. É tempo de arrepender, é tempo de pedir perdão, é tempo de tirar isso do coração, porque está andando com os desejos da carne. Você tem que satisfazer a Deus, você não pode satisfazer jamais o desejo da sua carne, mas você tem que buscar a Deus, porque é inevitável. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, verso 6, que é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. Toma cuidado, a Bíblia fala que ai daqueles que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai, por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que por esse mundo inteiro tem tantas pessoas que trabalham no mercado, trabalham no comércio, trabalham em empresa, trabalham em segurança, trabalham em padaria, trabalham em açougue, trabalham em loja, trabalham em serviços rurais, trabalham de motoristas, trabalha na carpintaria, trabalha com pintura, trabalha na funilaria, trabalha de mecânica. São pessoas trabalhando, mas no mundo espiritual estão caídos. Estão caídos. Mas por que estão caídos? Por causa de alguém que o diabo usou para fazer com que essa pessoa caísse. Por isso que a palavra de Deus fala, ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos tropeçar. O tropeço faz com que muitas pessoas caem. Pessoas têm saúde de ferro, estão fazendo academia, estão de pé no físico, mas no espiritual estão caídos. Porque alguém fez com que essa pessoa caísse. Alguém usado pelo diabo fez com que essa pessoa caísse, e essa pessoa está caída, está dentro de uma igreja, acha que está de pé, mas é um caído. Então são milhares e milhares de pessoas caídas e acham que estão de pé. Por quê? Porque o diabo tem usado de pessoas que são usadas pelo diabo. Tem mães que são usadas pelo diabo, tem pais que são usados pelo diabo, tem pais que não reúnem seus filhos para orar, tem mães que não usam seus filhos para orar. Ao contrário, compra filme de terror, leva na frente da televisão,
conta piadas de demoníacas, ensina coisas que não tem fundamento na palavra de Deus e acham que está tudo bem e não está vendo que os seus filhos são um caído espiritualmente, não tem gripe, não tem dor de cabeça, estão de pé, forte, mas são caídos. Por quê? Porque alguém fez com que eles tropeçassem. Muitas vezes são pais, amigos de trabalhos e parentes. Por quê? Porque se tornaram pedras de tropeço. Por isso que Jesus disse, é inevitável que venha o escândalo, mas ai daqueles porque vem o escândalo. Cuidado, tá? Cuidado o que você está fazendo, cuidado quem está falando com você no celular, cuidado com quem você está trocando mensagem. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E se está acontecendo diário, sempre porque você está gostando, você está alimentando as esperanças. Você não quer cortar porque isso traz prazer para você, isso traz desejo para a sua carne. E você, cuidado, porque pode gerar um grande escândalo aí na frente. E ai daqueles por quem vem o escândalo. Cuidado, você que gosta de causar escândalo, você que gosta de estar dando briga, fazendo show, né? Fazendo show. Você quer fazer show, você acha que tinha que ser um artista, você tinha que ter uma banda, porque você gosta de fazer show, para as polícias chegar, para a gente muito chegar, você não respeita seu papai, sua mamãe. Você tem que buscar a Deus. Você não gosta de escutar essa palavra está doendo em você, está sendo a mesma coisa de você levar umas par de varada, mas Deus corrige aquele que ama. Você não sabe que essa palavra é de Deus? Você tem que parar, você tem que buscar a Deus, e você tem que entender que se isso está acontecendo na sua vida, porque tem alguma porta aberta para esse demônio entrar. Avalie a sua vida, coloca a sua vida em ordem, fecha todas essas portas, fecha todas essas brechas e para de ficar dando show, minha irmã. Para de ficar dando show, meu irmão. Vai buscar a Deus, tenha vida com Deus, muda, mostra para todos que você mudou, mostra para sua mãe, para o seu pai que você mudou, e o pai e mamãe aprende a entender, mas o filho, a filha, aprende a compreender, larga a mão de ser ignorante. Muitas vezes as coisas acontecem por causa da sua ignorância, tá? Você acha que você é dono do seu nariz, você acha que você é dono de você mesmo, só você quer falar, você não quer ouvir. Você acha que você nunca errou e muitas vezes você está errado. Você tem que reconhecer o seu erro, você tem que mudar enquanto há tempo, porque se você ama, você tem que mudar. E é tempo de você orar mais, é tempo de você vigiar, é tempo de você buscar mais a Deus. Por quê? Porque você tem que entender que o desejo da carne vem pelo que o diabo lança no coração, tá? Do coração prossegue todas as saídas da vida. É só você ler Mateus 15, você ler Marcos capítulo 7 ou 6. Do coração procede o homicídio, adultério, mentira. É só você ler. Por quê? Porque o diabo ele lança no coração, tá? E o que vem no coração vai fazer com que a pessoa tenha ódio, vai fazer com que a pessoa comece a imaginar o que não é, começa a pensar o que não é, começa a cobiçar, começa a procurar relacionamento lá fora, tem desejo de trair, tem desejo por pessoas do mesmo sexo, tem desejo de mentir, porque primeiro o diabo lança no coração. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. Quem que foi que lançou no coração de Ananias para que Ananias mudasse de ideia e mentisse contra o Espírito Santo? Foi o diabo que lançou no coração dele. Leia João capítulo 13, versículo 3 ou 2, se eu não me engano. Leia quem foi que lançou no coração de Judas para que Judas fizesse tudo aquilo do diabo. Assim o diabo tem lançado no seu coração, lançado no coração de muitas pessoas, para que as pessoas saíssem da vontade de Deus e para que as pessoas andassem querendo satisfazer o desejo da carne. E o desejo da carne é o que? O ciúme. Quem lança no coração do ser humano o ciúme é o diabo. Quando você começa com muito ciúme, meu irmão, minha irmã, o diabo está operando por trás. Quando vocês têm esse desejo de abandonar o seu casamento e começar a procurar alguma coisa lá fora,
é o diabo que está operando. Quando você tem o desejo de abandonar tudo, o diabo está operando, porque o diabo lança no coração, e aí vem do coração, é a mente, né? É a mente, porque a mente, o que vem no coração está na mente, o desejo da carne. Meu dedo ele não tem desejo, o meu braço ele não tem desejo, a minha perna, mas o que vem no meu coração causa desejo para satisfazer a minha carne, o meu prazer. Mas quem está operando por trás é o diabo. É o diabo que coloca a inveja, é o diabo que coloca os ciúmes, as inimizades, as idolatrias, as feitiçarias. Por isso, meu querido e minha querida irmã, você tem que buscar mais a Deus e você tem que ter os frutos do Espírito Santo. Você tem que querer. Eu sou pastor, mas eu oro direto para Deus. Falo, Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero compreender mais as pessoas. Eu quero entender, meu Pai. Eu quero ter mais paciência. Eu quero mais mudança. Eu quero ter controle. Porque, irmão, nós somos falhos. Tem palavras que vêm e você acaba muitas vezes saindo fora do controle. Pai, derrama mais o teu amor no meu coração. Pai, por favor, me ajuda, meu Pai. Eu quero. Você tem que querer. Você tem que orar. Você tem que ter a paz que o Espírito traz, que é o fruto do Espírito. Você tem que ter alegria, mesmo em tempo difícil. Você tem que ter alegria. Você tem que ter a bondade, a fidelidade. É só você ler Gálatas capítulo 5, o verso 22 em diante. Mas os frutos do Espírito é amor. Você está tendo amor com o próximo, com a família, com os outros? Ou você é uma pessoa ignorante? Porque tem gente que é ignorante, irmão. Tem gente que só te responde nas patadas. Tem gente que só te responde com brutalidade. Tem gente que é mais bruto do que um animal. Está faltando amor. Você tem aquela alegria. Você tem aquela paz. Isso é o fruto do Espírito Santo. Você tem a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Você é uma pessoa manso, controlado, paciente, sabe entender. Você muitas vezes você entende que você está errado, você escuta as pessoas falar para primeiro você responder, ou você já entra com tudo a 1000 por hora dando patada. É tempo de mudança, meu irmão, tá? É tempo de mudança e eu tenho feito isso, eu tenho pedido para Deus, nós temos que pedir para Deus esta mansidão, o domínio próprio. Eu tenho que ter domínio. Você tem domínio? Ou dentro de casa, na igreja você roda, na igreja você sapatia, na igreja você muitas vezes faz uns mover diferentes, mas dentro de casa você é que nem um cavalo chuco, dá coice até no vento, dá patada até no vento. Ou você é desse jeito? Está faltando domínio próprio. Está faltando domínio próprio, meu irmão. Você tem que ter domínio próprio. O ser humano tem que ter o domínio próprio e tem que buscar mais a Deus. Porque, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, os desejos da carne. É tempo de buscar a Deus e não deixe que o diabo entra no seu coração, conforme entrou no coração de Ananias, conforme entrou no coração de Judas, tá? O diabo ele tem enganado muitas pessoas. Deixa Deus te usar, não deixa o diabo te usar. Não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Não faça que através da tua vida muitas pessoas caem, porque existem milhares de pessoas caídas no mundo espiritual. Por quê? Porque alguém fez com que essas pessoas tropeçassem. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, mas que através da tua vida muitas pessoas que estejam caídas venham se levantar. Busque mais a Deus, busque mais o Espírito Santo e anda no Espírito Santo. Glória, 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 glória a Deus. Louvado e glorificado é o nosso Deus.
Santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus.